Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 10ª aula aqui tratando sobre a ideia do artigo, especificamente tratando dele como um substantivador, como uma espécie de conceitualizador, enfim, daquilo que vai tornar aquele advérbio, adjetivo, locução preposicional, enfim, tornar isso uma espécie de substantivo, até um verbo realmente. E nas últimas aulas nós apresentamos como o artigo ele pode substantivar os advérbios. Tratamos sobre os casos de semeron, né, como hoje, epaurion, aurion, com a ideia de ontem, de amanhã, nun, que é agora, enfim, como essas expressões elas estão ligadas à ideia de advérbios, obviamente, mas elas acabam se tornando conceitos substantivados exatamente por conta dessa relação com o seu artigo, certo? E essa é a função aí que a gente tem salientado. Muito bem, tendo colocado isso, agora nós vamos nos adiantar, como eu já coloquei, já tratamos sobre os advérbios. Agora nós vamos para os exemplos e as relações ligadas aos adjetivos, sendo eles aqueles que estarão sendo conceitualizados, substantivados dentro desse conceito do artigo, ok? Então vamos começar aqui com um texto, o texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo 55. Vamos entender aqui mais ou menos como funciona, para a gente poder se ligar a esses pontos aí. Vamos lá. Makarioi hoi para eis hoti autoi kleronomesusin ten gen. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos lá lembrar da palavra makarioi, que é uma palavra bem conhecida nossa, ligada à ideia de bem-aventurados, certo? Estará ligada a essa ideia aí. Makarioi, inclusive, aparece acredito, numa grande quantidade dentro do Novo Testamento. Pelo menos 50 vezes. Então é uma palavra importante aí. Toda palavra com mais de 50 vezes já é uma palavra que vale a pena ter no nosso vocabulário, porque isso indica uma frequência considerável, né? Já que ela vai aparecer em uma quantidade como essa, né? De 50 vezes dentro do Novo Testamento. E a ideia, como você já sabe, aqui em Mateus 5, é a ideia que Jesus já colocou, né? É o Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Então, o Makarioi vai estar sempre ligado a essa ideia de bem-aventurado, de abençoado, de feliz, como nós já temos colocado e você já deve conhecer. Hoi para eis seria a ideia de os mansos. Os mansos. A palavra para eis, ela tem uma quantidade menor de vezes em que aparece, pelo jeito somente 4 vezes dentro do Novo Testamento. Para eis, 4 vezes, já bem menos ali do que Makarioi. Então ela vai aparecer em 1 Pedro 3, versículo 4, quando diz: seja porém o homem interior do coração unido ao corruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, certo? Manso e tranquilo. Então, manso aí traduzido como essa palavra, né? Praus, na verdade, ela é um adjetivo. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, certo? Hoti, praus, eimi, Jesus diz, eu sou manso. Então, essa é a mesma palavra que Jesus utiliza lá em Mateus 11, versículo 29, para falar de si mesmo, né? Para se referir a si mesmo. Mateus 21, 5, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado
em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga, certo? Então esse teu rei humilde é a mesma ideia para praus, aí para manso, certo? E aqui está no plural, roi, praes. Bem-aventurados os homens, aliás, os mansos, hoti, estou aqui em amarelo, hoti, porque autoi, é interessante perceber aqui, já que ele utiliza o autoi como pronome pessoal, certo? Então, vale a pena chamar a atenção para isso. Pronome pessoal, mostrando justamente essa ideia aí de que está sendo chamada a atenção. Eles, até porque kleronomesusien, herdarão, já essa terminação usin já me indica, como você já sabe, a terceira pessoa do plural. Então, tudo isso aqui significa eles herdarão a terra. Mas ele utilizou aqui o autoi, indicando uma ênfase sobre eles. Seria mais ou menos assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O eles tem uma certa ênfase por conta de que está se utilizando o autoi como um pronome pessoal, que normalmente não acontece com tanta frequência, tá? Herdarão o que? A terra, aqui no acusativo, quem herda algo, então objeto direto, herdarão a terra. Ok, falando sobre isso, colocando esses pontos aí, a gente agora tem que procurar um artigo ligado a um adjetivo, certo? Então, qual é o artigo, na verdade, qual é a palavra que é um adjetivo e que está ligada a um artigo dentro dessa frase? Me ajude aí pensando um pouco e olhando para o texto. Nós temos dois artigos. Nós temos o roi e nós temos o ten. Qual deles vem antes de um adjetivo? Eu já falei para você que para eis significa manso e que manso se trata de um adjetivo. Então, os mansos, certo? Ten again, não necessariamente, né? É um artigo ligado a um adjetivo, na verdade é um substantivo, né? Até poderíamos dizer que herdarão a terra seria a ideia de well known, né? De um renome, né? Já que a terra é tão conhecida assim. Muito bem, roi para eis, os mansos. Quando se utiliza um adjetivo, nós poderíamos dizer, inclusive olhando aqui em um outro texto em que para eis ou praus aparece, quando nós temos dizendo o seguinte: seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Um espírito manso. Vamos entender esse ponto aí. Nós temos, isso é 1 Pedro 3,4, certo? Vamos voltar aqui para o texto. 1 Pedro 3,4, quando diz um espírito manso e tranquilo. Um espírito manso e tranquilo. Quando nós temos um espírito manso e tranquilo, essa expressão, um espírito manso e tranquilo, a gente olha aqui para o manso e a gente percebe que ele está ligado a um substantivo, certo? Aqui o substantivo espírito, que é adjetivado, ou seja, modificado pela ideia de manso. Então, manso, nesse sentido, está qualificando o substantivo espírito. E tudo bem, essa é a função do adjetivo, certo? Ele vai qualificar o substantivo, ele vai gerar essa qualificação, né? Ele vai apoiar, vamos dizer assim, modificar o substantivo, trazendo para ele essa ideia de qualidade, né? De qualificação. Muito bem, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nesse ponto? Bem-aventurados os mansos.
Então, na verdade, o que se está fazendo aqui é tomando um adjetivo e conceitualizando esse adjetivo, substantivando esse adjetivo, que antes só servia para dar qualidade a um substantivo, agora ele está funcionando como um adjetivo, dizendo: os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados são esses mansos, porque eles herdarão a terra. Roi praeis. E tanto eles são substantivados e conceitualizados que se utiliza até um pronome pessoal para se referir a eles, certo? Eles se tornaram um conceito mesmo, os mansos, e eles herdarão a terra. Então, o fato de nós termos um pronome pessoal aqui, autoi, para se relacionar ao roi praeis, aos mansos, nos indica, já que nós não temos aqui o eles, certo? Que é esse autoi aqui, mas de qualquer forma o eles está se relacionando aos mansos, certo? Então nós assim conceitualizamos a ideia dos mansos aí, sendo eles um adjetivo, mas ainda assim foram conceitualizados, substantivados dessa forma, o que torna a função deles dentro da frase ainda mais enfática, né? Eles, os mansos, bem-aventurados são essas pessoas chamadas de mansos, porque esses aí, eles herdarão a terra. O sentido da palavra foi conceitualizado, substantivado, e isso faz, enfim, mais sentido para a gente. Tendo explicado isso aí, vamos aqui um pouco para uma explicação de Daniel Wallace relacionada a isso. Os adjetivos frequentemente ficam no lugar dos substantivos. Roi praeis, os mansos. Aqui nós temos eles como função de substantivo, especialmente quando as qualidades de um grupo em particular estão sendo enfatizadas. Nós estamos enfatizando as qualidades dos praeis. Qual é a qualidade deles? Os mansos. Essa é a qualidade que está sendo salientada aqui com esse adjetivo substantivado. Exemplos no plural são especialmente frequentes, certo? Genéricos também, embora tanto no singular quanto no plural o artigo individualizante ocorre com bastante frequência, certo? Então, é a ideia de que são frequentemente genéricos, certo? Os exemplos no plural. Roi praeis é genérico, é uma classe praticamente, né? Os mansos, aqueles que se chamam mansos, ou seja, a gente fez uma espécie de classe aqui. Os que se chamam mansos, certo? Roi praeis. Essa classe aqui que eu estou salientando a partir dessa conceitualização do artigo, a partir do artigo, aliás, do conceitualização do adjetivo com a junção dele a um artigo. Embora tanto no singular quanto no plural, o artigo individualizante ocorre com bastante frequência também. O ponto é que essa conceitualização ela vai aparecer tanto para a ideia de genérico, né, de classificar colocar em uma classe, como também de uma forma individualizante. Mas o ponto é, a conceitualização de um adjetivo, ela vai aparecer a partir do artigo, certo? A partir do artigo ligado a esse adjetivo. Beleza. Sendo assim, como já notamos aqui dentro desse texto, roi praeis, ele está sendo aqui substantivado, suas qualidades estão sendo salientadas, a qualidade de manso, certo? E a conceitualização foi reforçada ainda mais pelo pronome pessoal que se relaciona ao roi praeis, e nós temos aqui então os mansos como sendo uma classe, a classe dos roi, melhor colocando aqui, né? Roi praeis. E assim a gente tem essa ideia aqui de conceitualização e ao mesmo tempo de generalização ou classe.
enfim, você já deve ter entendido aí, está se colocando uma classe das pessoas, né, daqueles que são mansos, esses são bem-aventurados. Muito bem, vamos então para o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 13. Cai me ei. Vamos melhorar aqui nossa tradução, nossa leitura. Cai me eisenenkes remas eis perasmon. Alá risai remas apotu poneru. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, a gente pode começar com esse texto aí, lembrando já de antemão, já que você está vendo que ele é bem maior em português do que em grego, né? Porque nós temos, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Possivelmente se trate então de uma variante textual. Era essa palavra que eu estava procurando. Na verdade é isso mesmo. É uma variante textual. O que é uma variante textual? Exatamente a ideia de um texto que parece estar em alguns manuscritos antigos e em outros não, o que gera alguma dúvida aí entre os estudiosos se esse texto estava realmente no original ou não estava. Quando a atualizada quer mostrar que há essa dificuldade, às vezes ela coloca em itálico, às vezes ela coloca em colchetes. Eu não sei exatamente o porquê aqui está em itálico e não entre colchetes, certo? Seria até algo interessante se procurar. Se você sabe, pode deixar nos comentários aqui e tal. Mas eu acho que, aliás, o que eu quero mostrar é, já deixando de antemão, que nós temos essa grande variante aí que a atualizada preferiu colocar em itálico, mas não necessariamente estaria lá no original. Precisaria de uma discussão maior sobre isso. Como nosso curso aqui, né, os nossos vídeos, eles são ligados ao grego intermediário, né, a ideia sintática e não necessariamente a ideia manuscritológica, a gente não precisa entrar em termos tão específicos desse ponto aí da manuscritologia, mas vale a pena a gente dar uma olhada depois, saber do que se trata. Beleza. Vamos então aqui para o cai e me não eisenenkes. A ideia do eisenenkes é que não nos deixe cair, certo? Não nos permita ir até lá, seria essa ideia, né? Não nos carregue, não nos deixe, não nos permita, não nos deixes cair. O remas é não nos, né? A ideia aqui do acusativo, não nos deixais cair, eis perasmon, cair em tentação. Lembrando da palavra perasmon, aqui no acusativo, perasmos no nominativo, que tem a ideia de tentação ou provação, dependendo do contexto, mas é a mesma palavra para as duas ideias. Alá, mas, risai, livra, remas, livra-nos, apotu, poneru, livra-nos do mal, certo? Livra-nos do mal. O que nós temos aqui? Nós temos um artigo, e na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, só tem um artigo nessa frase, nesse texto, né, nesse versículo, e só tem um artigo. Então, se nós estamos tratando com artigos ligados a adjetivos, você vai imaginar que se só tem um artigo, eu não traria uma frase, um texto, que não tivesse um artigo ligado a um adjetivo. Se só tem um, então, de fato, é um adjetivo. Tu poneru, livrai-nos do mal. Beleza. A questão é a seguinte: livrai-nos do mal. Mal é um adjetivo. Contudo, o que nós temos aqui é um artigo. Esse artigo não precisava estar aqui necessariamente para se tratar de um adjetivo somente.
Ou seja, se nós temos um artigo ligado a um adjetivo, e nesse caso ele parece estar sendo conceitualizado, o que parece é que tuponeru, na verdade, seria uma ideia de livrai-nos do maligno, do diabo, certo? Essa é a ideia. Vamos entender aqui o que é comentado, né? E que eu fiz alguma adaptação aqui também para atualizar. Embora a KJV ou KJV, JV, né? KJV, King James Version, versão Rei Tiago, enfim, você já deve ter ouvido dessa versão aí, bem como a Almeida Revista e Atualizada, então tanto que King James Version como Almeida Revista e Atualizada traduza livra-nos do mal. A presença do artigo indica não um mal em geral, mas o próprio maligno, sendo conceitualizado, o próprio maligno. No contexto do Evangelho de Mateus, tal livramento do diabo parece estar ligado à tentação de Jesus em Mateus 4, no versículo 10. Então, porque o Espírito conduziu para a ocasião da tentação, os crentes agora participam da sua vitória. Então, essa ideia aí que estaria sendo colocada, né? O Espírito conduziu Jesus para o deserto, e quando se fala sobre livrai-nos do maligno, a referência seria a tentação de Jesus que foi mencionada lá em Mateus 4, versículos 1 a 10, certo? Então, quando se diz não nos deixais cair em tentação, que nós vençamos a batalha como Jesus venceu lá em Mateus 4, seria essa ideia que Daniel Wallace estaria colocando para nós. De qualquer forma, faz mais sentido dizer não só livrai-nos do mal, mas do maligno, certo? Já que nós temos um artigo aí que parece muito claramente estar salientando essa conceitualização do mal, não simplesmente falando do mal em si, somente, mas o maligno, uma pessoa maligna. Beleza, vamos aqui ainda para um último texto, o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler então. Kai proskaleitai tus dodeca kai erxato autus apostelen duo kai edido autois exousian ton pneumaton ton acatharton. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Vamos lá então. O kai não necessariamente traduzido, proskaleitai, chamou Jesus. O nome aqui Jesus não está traduzido, mas está implícito do que já temos no contexto. Foi Jesus que chamou. Tus dodeca, os 12, kai erxato, e passou ou e começou, apostelen, a enviar, autus, a enviá-los, duo, de 2 a 2. Kai edido, dando-lhes, autóis, edido, autóis, dando-lhes, exousian, que significa autoridade, ton, pneumaton, sobre os espíritos, ton, acatharton, os espíritos imundos. Então, nós temos aqui um artigo, tus dodeca. Então, a expressão tus dodeca, aqui traduzida como os 12, no grego funciona como adjetivos, a gente entende como numeral, mas ela funciona como um adjetivo, certo? Então, essa ideia do os 12 se tornou um conceito, certo? Seriam os 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos ali, os 12 apóstolos. Isso foi conceitualizado a partir desse artigo. Esse artigo teve esse papel de conceitualizar esse ponto aí dos 12. Então, Daniel Wallace nos diz a expressão os 12 toma uma nuance técnica, certo? Ou seja, conceitualizada já,
nos evangelhos pelo fato de os discípulos serem bem conhecidos. Sendo assim, o artigo pertence também à categoria de renome. Eles foram classificados, já são bem conhecidos. Então, quando se fala os 12, se conhece já como aqueles a quem sempre se referem-se como os 12, aqueles aos quais são referenciados como os 12. Então, eles tanto são de renome, como a ideia foi conceitualizada a partir do artigo ligado a esse adjetivo aí que nós temos. Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula e que Deus nos abençoe e nos ajude aí para as próximas também. Valeu!